Estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E eu vou começar o programa falando sobre a nossa vivência de espiritualidade que nós teremos no Carnaval, que você não pode perder, né? Essa vivência ela vai ser realizada lá no Sítio São Damião e você vai gostar porque é um espaço de felicidade, de energia imanente, de pessoas que são muito acolhedoras, né? E é isso. Então, olha, você já sabe, é só você entrar no nosso site www.centrodeestudos.org e fazer a sua inscrição para a nossa vivência de espiritualidade, né, que vai ser realizada no Carnaval. Então, é isso aí. Agora, olha só, eu vou começar logo respondendo as questões que o pessoal tem enviado no foradocorpo.com. O foradocorpo.com é exatamente um espaço onde você coloca as questões sobre espiritualidade ou comportamento humano que você tenha, né? Mas você dá uma olhada, porque às vezes a pergunta que você vai fazer alguém já fez. Aí você vota, né, nessa pergunta e aí quanto mais votos tiver a pergunta, mais depressa ela vai para o topo e aí também mais depressa será respondida, né? A gente vai respondendo o tempo todo, né? Esse é o sentido do nosso trabalho, que a gente questione, se relacione, aprenda e tudo mais. Mas aí enviaram a seguinte questão, né? Como podemos trabalhar a resolução de carências? Por exemplo, a afetiva ou de reconhecimento social. Bom, deixa eu explicar. Esse é uma questão. Carência é de lascar, né? Carência, a gente. A maioria de nós acaba ficando carente, ficando com faltas por algum motivo, né? E o nosso histórico de vida, ele mudou muito, né? Nós não temos mais uma vivência de relacionamento tão intenso hoje como nós tínhamos antes. Antigamente eu até lembro, isso é uma coisa bem engraçada, né? O pai tinha mais tempo para o filho, a mãe tinha mais tempo para o pai, a família ficava juntas por muito mais tempo conversando, né? Aí, né? Olha, é mais ou menos assim, né? Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, que eu já devo ter relatado, que eles pegaram um grupo, fizeram 2 grupos de estudo, né? Combinaram com as pessoas e um dos grupos, eles iam tirar a TV, né? E o outro permaneceria com a TV. Bom, aí eles deram um tempo de 1 mês, esse grupo se comprometeu que cumpriria tudo. Então, na casa que não tinha TV, o que aconteceu é que as pessoas passaram a ler mais, a relação do casal melhorou muito, a relação com os filhos ficou muito mais próxima, começaram a fazer muitas atividades juntos e até fazer jogos à noite, quer dizer, ficou uma coisa muito mais feliz. O pessoal que tinha TV, não aconteceu nenhuma mudança, com todas as dificuldades que eles tinham, eles continuaram, né? É óbvio que quando... isso eu sempre digo e considero importante, o relacionamento humano, ele muda a nossa vida. É importante que você possa trocar com as pessoas, né? Que você possa dizer de você, que você possa escutar o outro. Isso implica em a gente ter tempo emocional, né? Ter tempo e espaço emocional. Você ouvir uma coisa que a pessoa está te falando, é bacana, você contar para ela também. E isso, com toda certeza, interfere no nosso aparelho psíquico. Porque uma coisa é você ter um vizinho do lado lá que você nunca falou com ele, né? E outro que você conversa, que você chega, para no portão, conversa. Eu sei que hoje em dia a gente mora em apartamento, mora no centro da cidade, o ruído é muito grande, o trânsito piorou, a pessoa chega cansada, né? Em casa que ela não quer conversar com ninguém. Aí pronto. A relação fica absolutamente tecnológica, né? Não é mais aquela relação que tem afeto, que tem trocas ao nível humano, né? Obviamente que a nossa relação ela vai se tornando cada vez mais fria, né? Quando eu digo mais fria, significa o seguinte, significa que cada componente emocional nosso, e eu vou lá na espiritualidade agora para falar para você, os nossos chakras, eles têm um trabalho
que precisa ser completado. Esse trabalho ele tem a necessidade de ser completado. E ele se completa nas fases da vida. Por exemplo, o nosso chakra básico ele tem um tempo, né, e um percurso em que ele faz os ciclos dele, e aí você tem a tua infância. Depois de uns 7, 8 anos, aí vem um outro chakra que também tem o ciclo dele, e ele vai fazer a parte da adolescência. Ele vai estruturando a tua vida conforme você vai vivendo as experiências que você tinha que viver nessas épocas, né? Então, é fundamental mesmo que a gente entenda isso. Porque se você pega uma criança e a criança vai para frente de um computador, com 3, 4 anos de idade, ela já está dando um show naqueles jogos de guerra e tudo mais. Só que a parte emocional dela, que deveria ter um percurso e um processo, não vai acontecendo. Então ela não vai conseguir se relacionar depois com ninguém de forma tranquila, de forma carinhosa, né? Ela começa a buscar subterfúgios. Isso vai faltar em algum momento e vai virar outra coisa. Então, quando você coloca aqui, que eu acho muito legal essa questão, né? Como trabalhar a resolução das carências. Aí a gente acaba, pela falta de relacionamento com o próximo, né? Tendo inúmeras dificuldades, e elas vão se repercutir, que você está dizendo aqui, ó, em carência afetiva, né? Então a tua relação com a tua companheira já era, né? Assim, o casal ele não consegue de verdade ter uma convivência muito saudável, porque tem muitas faltas, muita coisa que não foi resolvida e que de verdade não dá para resolver por um decreto, né? Você vai ter que vivenciar algumas experiências. Aí é preciso uma terapia de casal, é preciso... assim, a convivência vai ter que ser modificada, a relação vai ter que ser modificada, e cada um tem que estar disposto a fazer isso, né? Senão a gente começa a cobrar do outro que o outro cubra as nossas faltas e as nossas carências. Eu acho que isso não funciona muito bem. Mas funciona melhor quando as figuras dos pais, né? O pai como homem, como esposo, né? Como marido, tudo isso que vai significar internamente para a pessoa, e a mãe também, né? A mãe como esposa, como mulher, quer dizer, isso é um composto que fica dentro do filho ou da filha e se complementa na relação, né? Uma coisa é você ver um pai que trata bem a mãe. Isso já vai te dar, dentro do espaço dos teus próprios chakras, uma complementação de experiência energética que você não vai precisar, de forma nenhuma, depois precisar também, né, solicitar a você através das suas carências. Não vai precisar disso, né? Essa palavra precisar é terrível, mas ela existe, né? Então, a parte de reconhecimento social, quando a gente precisa de alguma coisa externa, é porque a gente não está completo. Quando a gente não está completo, isso é uma carência, né? Aí você vai falar, mas é impossível ficar completo. Não, isso não é impossível não, tá? Eu sempre digo que é comum, né? Mas não é o normal. O normal é a gente estar bem resolvido, né? Eu até falo, eu vou pedir desculpa para as pessoas que discordam disso. Já estou pedindo desculpa, porque eu sei que a gente pode errar. Esse universo é imenso, né? E tem tanta coisa que a gente não sabe, mas por tudo que eu consigo enxergar até agora, não dá para outra pessoa ser a metade da laranja, né? As pessoas têm que estar completas para que elas possam conviver de uma forma bastante saudável. Quando o outro tem que completar você, aí você vai ter uma dificuldade. Você vai ter uma dificuldade. Na falta, o teu sofrimento vai ser muito grande, né? Então, isso que você fala de carência é uma realidade, mas a carência é a falta, né, das energias que você não trabalhou no teu processo de crescimento. E aí fica difícil resolver se a gente não resolver algumas questões que foram deixadas para trás, né? Eu penso até que a parte da nossa infância e adolescência, né? A infância, quando você está aberto para o mundo, e aí aparece um monte de experiência, e a adolescência, quando você começa a entender tudo e talvez até resolver aquilo que ficou mal resolvido, entender aquilo que você aprendeu. Então, essa fase é muito importante, né?
E até Freud sempre dizia que os nossos traumas, né, a maioria deles acontecem nessa fase. Né? É a fase que você não entende e o teu aprendizado acaba se conflitando com as coisas que você fez, porque aconteceram coisas que não ficaram bem resolvidas. Né? De qualquer forma, a resolução dessas carências ela vai demandar um esforço, né? E esse esforço é algo que nós temos que fazer através do esclarecimento, através de uma análise da nossa vida, né? Com uma revisão de autoenfrentamento sincera, né? Porque muitas vezes a gente não quer enxergar, né? Uma coisa que te magoou muito, ou uma coisa que te deixou um tremendo de um vazio, né? Um buraco, porque não ficou de forma nenhuma entendida e resolvida, né? Porque isso vai acontecer, aí você vai ter que consertar isso, reorganizar a tua parte interna para que você enxergue também com clareza e não sofra as consequências das faltas. Nossa, eu espero ter falado e passado para você o máximo de entendimento. Mas eu também tenho que reconhecer que se a pessoa perguntou, e às vezes você responde, a pessoa fala, mas eu não consegui entender direito. Tá bom, não tem problema. Aí você põe essa pergunta de novo, que eu respondo quantas vezes for necessário, vou abordando de várias formas e a gente vai fazendo um percurso, porque eu sempre digo que essa vida é um caminho e a gente vai aprendendo nesse caminho, né? Aí a nossa vida vai ficando melhor, né? Então, é isso. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com e o Amigos do SEC no Facebook. Você entra lá e se relaciona, que a turma toda vai lá. É uma coisa maravilhosa. Agora, eu preciso lembrar para vocês que nós tivemos o curso de projeção astral e clarividência no sítio São Damião. Foi um momento maravilhoso. As pessoas que participaram, para nós foi fantástico, né? Porque nós fizemos exercícios de clarividência, exercícios de projeção astral, o conhecimento que foi passado de relacionamento humano, da parte espiritual, os veículos de manifestação da consciência, os chakras, o corpo astral, a sua importância, né? Para a gente sair com lucidez. Tudo isso foi trabalhado neste curso e a gente também acaba tendo semanalmente um espaço lá no SEC para aquelas pessoas que querem praticar projeção astral e clarividência, aqueles que estão associados, que participam, eles vão para lá e vão poder continuar isso, porque tudo é uma continuidade, né? Ninguém aprende uma coisa e pronto, já está resolvido. Você aprende e pratica, né? Eu sempre estou falando isso, né? Você aprende hipnose e fala, já sou hipnólogo. Não, você não é hipnólogo coisa nenhuma. Você vai ter que praticar muito, porque isso é uma coisa pessoal, né? Não é uma coisa que você aprende uma técnica e ela é fria, né? Técnicas frias, elas funcionam até um ponto, né? Mas quando a coisa depende de você, do teu entendimento, do teu sentimento, aí é um trabalho contínuo até que você chegue num ponto em que você, de verdade, consegue realizar as coisas o máximo melhor, né? Perfeição não existe, mas o máximo melhor. Então isso é bacana. E o nosso trabalho lá em São Damião foi muito gratificante, né? A turma toda que estava lá fez um percurso ótimo e foi assim, nós fizemos, além disso tudo, fizemos também uma exteriorização de energia, que nós estamos iniciando um trabalho e que em breve eu vou estar falando para você como ele vai funcionar, né? É um trabalho que teve a origem do nosso amigo Jorge, né? Que ele falou, mas vamos fazer isso aqui que vai ser bacana. Eu falei, ótima ideia. A gente tinha ideia de fazer algumas coisas, né? Mas aí o Jorge falou, poxa, vamos lá que a gente reúne o pessoal e a gente vai fazer um trabalho aí para melhorar esse mundo. Aí nós ficamos pensando, né? E o trabalho vai ser um trabalho feito através de imposição de mãos, né? Em que a gente vai depois dizer para você como vai funcionar e o nome do trabalho será Luz para o Mundo, né? Então nós vamos fazer um negócio que você vai gostar. É um trabalho feito com bom senso, com boa vontade, com carinho, para que a gente possa melhorar tudo aquilo que está à nossa volta.
Então, mas olha só, essa questão colocada logo em seguida aqui, ela é bem interessante. Então, veja você, há alguma técnica energética para tratar a enxaqueca? E eu vou contar para você uma coisa que ela é bem séria, viu? Ela é muito séria. Bom, como psicanalista, eu atendo pessoas com várias dificuldades, não tenho a menor dúvida, né? Você vai ter que atendê-las. E o que ocorre é que as pessoas que têm esse tipo de problema, ele já vazou da parte emocional para a parte espiritual. E eu vou até contar para você por quê. Porque quando eu era bem jovem, né, lá pelos meus, acredito que 13, 14 anos, por aí, mas eu não gosto de falar quando, porque eu acabo me confundindo e depois eu falo, nossa, lembrei que não foi bem nessa idade. Mas quando eu estava lá pela adolescência, e eu praticava projeções astrais o tempo todo, trabalhava muito a espiritualidade, né? E teve um pequeno período que eu comecei a ter enxaqueca. Acredite se quiser, eu sei que ninguém quer. Moisés não pode ter enxaqueca, não, mas você vai entender o que aconteceu. Eu estava tudo bem, né? Mas o local onde eu estava morando, né? E várias coisas que aconteciam ali me fizeram, de repente, um dia acordar com uma dor de cabeça que ninguém segurava. Uma enxaqueca, quem já teve, sabe que a coisa é o inferno. E aí toma medicamento e não passa, vai no médico e não passa. Aí o médico falou assim, seu filho está com enxaqueca. Aí meu pai falou, e agora, o que a gente faz? Bom, a coisa foi desse jeito, mas eu vou simplificar. Eu comecei a perceber e a notar, porque eu sempre anotei tudo, que de repente eu tive uma vez, aí tive outra, eu falei, caramba, o que é isso, né? Só que quando isso acontecia, era uma convergência espiritual em cima de mim, que eu via tantos espíritos, que eu falei, meu Deus, como é que essa turma vem para cima da gente, né? Mas eu também estava fazendo uma atividade que propiciava isso, né? Eu tinha um grupo de pessoas, de amigos, né? Naquela época a gente se reunia e ficava todo mundo conversando no portão da rua. Só para você ter uma ideia, o número de pessoas que tinha na turma era por volta de 150 pessoas. Eles chegavam na sexta-noite, no sábado, todo mundo se reunia e ficava conversando, e um ficava tocando violão, aquilo tudo. E eu, obviamente, com a minha característica única e incomparável de padre, né? Sempre estava conciliando um, ajudando o outro, convidando, acolhendo. E você vai fazendo isso, é óbvio que você também não só está se relacionando com as pessoas físicas, mas com as pessoas espirituais. O resultado é que vinha toda aquela turma me procurar. Resultado, novamente, uma baita de uma enxaqueca. Então, quando você coloca aqui, se alguma técnica energética para tratar a enxaqueca, eu acho que é importante a gente analisar o nosso comportamento. Em primeiro lugar, pega um papel, o meu comportamento, né? Depois, os lugares que você frequenta. Verifica isso, porque o lugar que você frequenta acaba te trazendo um monte de gente, né? Outra coisa, que isso aí é de lascar, mas precisa ser analisado, que eu já falei agora. Como é que estão as tuas carências? Porque carência atrai espírito e você vai ter que dar conta deles. Porque carência é o máximo, né? Carência é um vazio, uma desvitalização, uma falta de competência para reagir, porque você está ali naquela falta, né? E acaba fazendo um monte de coisas que não tem a ver. Então, isso é uma coisa que é importante você analisar. Então, e mais uma coisa, quais são as companhias que você tem? Com quem você está andando? Né? Isso é fundamental. Então, se você começar a analisar a tua vida assim, você vai descobrir que tem coisa aí que tem que ser mudada. Né? E eu só falei 4 coisas, mas tem mais itens que a gente poderia conversar até para entender melhor como funciona tudo isso. Né? Mas analisando isso que eu falei, você já vai poder ter um parâmetro de falar, caramba, mas isso aqui eu estou fazendo e, né, não é muito legal.
Você quer ver uma característica que traz muita dificuldade para a gente e que pode culminar com a enxaqueca? É quando a pessoa tem uma característica obsessiva e essa obsessão é dirigida para alguma coisa com relação à sexualidade. Tá? Então, aí ela pode atrair um monte de coisa que não vai ser legal. E eu queria deixar claro que também, né, porque senão a pessoa, você fala uma coisa, a pessoa fala, então você critica a sexualidade. Aliás, um dia desse aí falando assim, mas então você acha que não pode se masturbar? Não pode... Eu não acho nada, gente. Quando eu faço as minhas análises, eu estou falando da parte energética, né? Mas eu não fico avaliando se a pessoa é boa ou é má, se ela deve fazer ou não deve. Acho que cada um tem o seu caminho e que tem que ser respeitado. Senão, um dia desses vão me comparar aí com alguma seita, com alguma religião, e não é nada disso. A minha vida não tem a ver com isso, mas tem a ver, sim, com o sentido sincero de que o esclarecimento pode ajudar as pessoas a viverem melhor. Né? Você vai falar, mas como você pode garantir? Não, eu não posso garantir nada. As coisas que eu tenho é através das experiências que eu realizo, né? Que são experiências espirituais. Na verdade, o SEC é um centro de pesquisas mesmo, né? E a gente vai estudando. Vamos acertar em tudo? Claro que não. Ninguém acerta em tudo. Seria um absurdo, né? Seria o top da arrogância você dizer, não, eu estou certo 100%. Ninguém está certo 100%. Entendeu? Sempre a gente pode chegar muito próximo de estar certo, né? Mas pode também dar uma errada daquelas que, né, parecia que estava tudo certo e não está. Mas esse comportamento obsessivo voltado para a sexualidade, e não é só a sexualidade, não. Se você tiver algum vício como o jogo, né, como a bebida, aí você já está trazendo uma turma que vai te fazer ficar dependente deles também, porque dependente fisicamente você já é, ou da bebida, ou da sexualidade, ou de jogos, ou de qualquer coisa assim, porque a gente pode ficar dependente de qualquer coisa, né? Mas aí você tem que resolver essa questão antes que ela seja também uma questão de espiritualidade. Né? A gente vai ter junto de nós os espíritos que são iguais ao que nós praticamos. Né? Então, cada um tem um amparador que merece. Quando a gente fala, não, mas eu tenho bons amparadores. Não, você tem o amparador que você merece. Né? Os espíritos que estão perto de você são iguais a você, ou muito próximos do que você é. Né? Então, essa questão da enxaqueca é uma coisa para ser pensada, né? E é uma coisa que pode ser resolvida, mas nós temos que tomar algumas atitudes na nossa vida, porque você não consegue resolver muitas vezes com medicamento, a não ser que você fique totalmente dopado, e você vai sentir ainda que a dor de cabeça está rondando, né? Porque o espírito fica rondando a gente, e não vai conseguir resolver. Você não pode viver dopado o tempo todo, né? Na base do tramal, do dormonide, do não sei do que mais. A gente vai ter que resolver a questão para ficar livre disso e não ter o sofrimento desnecessário. Né? Então, essas coisas que eu falei, eu acho que você poderia levar em consideração, que eu acho que seria bacana. Mas, Moisés, eu quero saber mais, manda de novo que eu continuo falando sobre o assunto para que a gente possa entender melhor, né, a nossa vida emocional e espiritual. Tá? Agora, se existe alguma técnica para tratar da enxaqueca? Não, existe do meu ponto de vista. Por exemplo, você pode fazer a imposição de mãos, né, constantemente. Você pode fazer aquilo que eu já falei, né, os ambientes, os pensamentos, né, as compulsões que a gente tem obsessiva e a nossa obsessividade, essas coisas têm que ser revistas. Tá ok? Eu acho que o nosso tempo acabou. Eu vou agradecer a você imensamente por ter acompanhado a gente até aqui e nós nos encontramos na próxima semana.